orando por isso. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Podemos estar envolvidos, trabalhando. E hoje pela manhã, o seminarista, diácono, economista, mas a maior qualidade dele, irmãos, é meu filho, é pai do meu neto, é filho da minha esposa, casado com a Michele. Vi esse garoto nascer, irmãos. Peguei no colo. E olha, eu quero dizer para vocês uma coisa. Naquela época que o Felipe nasceu, no século passado, no milênio passado, não tinha esse negócio de entrar na sala de parto e filmar e botar no Face. Não. Naquela época o cara tinha que ser muito macho mesmo. Tinha que entrar com a máquina de fotografia. E na hora que o neném era tirado, tirar a foto. Pois bem, meus irmãos, eu peguei a máquina, fui para lá. Quando chegou na hora, eu falei para o médico: doutor, para não atrapalhar o seu trabalho, eu vou ficar ali do lado de fora. E o anestesista tirou as fotos para mim, porque eu não queria atrapalhar o médico lá. Deixa o médico à vontade e tal. E 00:30 do dia 19 de dezembro de 1978, nasceu esse bitelão, bonito assim, envolto numa... E eu estava sozinho, irmãos, no corredor da maternidade. Naquele momento eu disse: meu Deus, meu filho vai nascer. Como é que será esse menino? Vai vir perfeito? Aquele momento, e olha que eu não sou homem de chorar, duro, na queda, eu fiquei pensando: que responsabilidade, né, irmãos? Que responsabilidade. É bênção, mas é responsabilidade. Filho não é brincadeira, não. Você pode casar, pode se separar. Você tem ex-esposa, ex-marido, mas ex-filho, nunca ouvi. Então, glória a Deus. Meu filhão, eita, meu garoto. E hoje eu estava feliz. Estava o Diogo ali no contrabaixo, mandando ver nas músicas do século passado, que o Anderson puxou hoje de manhã, muito bem lembradas as canções. Vamos orar pelo Felipe, para que ele seja a boca de Deus nesta manhã. Você quer ouvir uma palavra do Senhor nesta manhã? Feche seus olhos e diga: Senhor, abra o meu coração. Mais de uma canção, Senhor. Eu quero a essência da tua adoração. Ministra minha alma, ministra o meu espírito, ministra-me, Senhor. Salva-me, cura, transforma a minha vida. E que Felipe seja porta-voz teu, boca tua para a edificação da tua igreja nesta manhã. Toma conta do teu filho, leva cativo o pensamento, fortalece o seu ânimo, o seu físico, e que possamos ver manifesta a tua palavra entre nós nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, graças e paz. Vocês viram que não tinha que se preocupar, né? O filho ficou bonitão mesmo, joga bola demais, bem demais. E ele gostou tanto do resultado, né, que fez outro depois, né? Tentando imitar o primeiro, mas ficou difícil, né, Diogo? Ficou difícil, mas continua tentando. Aí eu fui, fiz o Pedro também. Esse negócio é engraçado, né? Que a gente pensa que tá lá. Eu, um pouco diferente do meu pai, né? Eu entrei lá, fui ver o parto do meu filho, né? Se puder, é corajoso, não tem essa de ficar... Ele tinha medo de desmaiar. A verdade é, ele tinha medo de desmaiar. Muito sangue, não sei o que, ele tinha medo de desmaiar. Mas eu não, eu fui lá, valente, fui lá, entrei. Se eu pudesse, eu tinha feito o parto. Eu pedi para a médica, eu puxo, deixa que eu tiro o garoto daí de dentro. O cara, não, fica aí. Mas ela deixou eu cortar o cordão umbilical do Pedro, não foi? Depois, né? Quando a criança sai e tal, eu fui lá, aí cortei ainda o cordão do Pedro. Eles já deixam separado lá. Eu cortei, eu sei que eu cortei. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, né? Nessa manhã. E eu queria estar conversando com vocês um pouco sobre o que a gente tem vivido, né? Esse ano o nosso tema é romper e avançar. E
Engraçado, quando eu estava procurando saber, meu pai, não foi nem ele que me avisou, a Márcia, quando me mandou um SMS, falando, ó, você vai pregar no domingo de manhã. Isso na quinta-feira, né? Aí eu falei, tá bom, tem bastante tempo aí, dá meia hora, dá, né? Tem bastante tempo. Mas engraçado que eu estava pensando no que a gente poderia compartilhar com a igreja, né? E quando eu comecei a pensar, eu não pensei ligado ao tema. Mas quando eu comecei a pensar naquilo que Deus... pensar e parar para refletir, parar para ouvir a voz de Deus, naquilo que Deus queria ministrar, engraçado que Ele foi caminhando a mensagem de acordo com o que a igreja tem vivido, de acordo com o direcionamento que Deus tem dado à igreja. Interessante isso, né? Porque eu pensava em falar uma coisa que não teria, teoricamente, nada a ver com o tema, mas Deus foi direcionando para algo ligado ao romper e avançar. E quando estava preparando a mensagem, aí vinha um tema, um título para a mensagem, que dizia assim, deixando para trás tudo o que nos impede de avançar. Tudo o que nos impede de avançar. E aí quando a gente pensa no que seria avançar, o que é avançar e o que nos impede de avançar, eu comecei a enumerar algumas coisas que nos impedem de avançar. Primeiro, a gente não sabe para onde ir. Como é que a gente pode avançar se a gente não sabe para onde avançar? Segundo, comodismo ou falta de motivação para avançar. E um terceiro ponto, as incertezas que temos à frente quando resolvemos avançar. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa manhã. Porque esse ano de 2013, ele tem sido um ano para a minha vida, para a vida da minha família, de romper e avançar. Na verdade, desde 2011, tem mudado quando a gente começou rompendo, quando Pedro nasceu, né? Que realmente muda a vida. Então, o meu futebolzinho de sábado de manhã, futebolzinho que a gente tinha, a facilidade que a gente tinha de fazer as coisas, já foram para água abaixo, né? Porque o Pedro é lindo, né? Ele é lindo, ele é uma benção. Mas, cara, como ele gosta de subir nas coisas, como ele gosta de jogar tudo pro alto, de correr, de jogar bola também, de pular. E a gente tem que ficar atrás dele o dia inteiro. A Michelle fica atrás dele o dia inteiro. Tira ele de cima da televisão, tira ele de cima do sofá, tira ele de cima da cama. E aí quando ele... da escada, da mesa. Mas o garoto é uma benção. Quando ele não quer pegar meu violão para adorar o Senhor. Ou então quando ele não quer bateria, não começa a tocar bateria, para adorar o Senhor. A gente canta, me ama. Aí ele canta, agradece o público, né? Mas, então a nossa vida tem mudado. E a gente tem caminhado para romper e avançar. E 2013 é um ano que tem sido um marco para a gente. Então, na verdade, eu quero que vocês... queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá no livro de Gênesis. Vamos começar do princípio, né? Não tão do princípio, mas... Gênesis no capítulo 12. Mesmo assentados, nós vamos ler do 1 até o 3. E diz assim a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Quando eu estava pensando, o que nos impede de avançar? E aí veio à minha mente a questão de nós não sabermos para onde nós vamos, para onde caminhar, para onde avançar. Eu lembrei de Abraão. Porque Abraão, ele estava na casa do seu pai, com a sua parentela, e Deus fala para ele, sai da tua terra, sai daí, sai da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Só que Deus continua falando, olha, de ti sairão, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas, na minha versão, no versículo 3, no final, ele diz assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chega para Abraão e fala, olha, eu tenho isso aqui para você. Eu tenho isso aqui para você. Deus chega e mostra para Abraão, olha, eu tenho um plano para você. Eu quero que você vá para tal lugar. Eu quero que você saia do lugar de onde você está, para que você vá e faça e aconteça, porque isso aqui vai acontecer se você fizer o que eu estou te falando. Então Deus estava dando para Abraão uma visão, um plano. Estava mostrando para Abraão o que Deus queria que ele fizesse. Mas às vezes nós não conseguimos enxergar o direcionamento que Deus está dando para a gente. Deus às vezes está nos mostrando para onde nós temos que ir, mas às vezes nós não conseguimos enxergar, porque nós estamos olhando apenas para o lugar errado. Às vezes nós estamos com foco no lugar errado. E às vezes a gente não consegue enxergar o final, aquilo que Deus está mostrando para onde a gente quer ir, para onde a gente tem que ir. Nós às vezes não estamos enxergando onde nós estamos. O que Deus está fazendo? O foco da gente está errado às vezes. Então nós temos que virar os nossos olhos e prestar atenção naquilo que Deus está falando aos nossos corações. Nós temos que prestar atenção às vezes no local onde nós estamos trabalhando, morando, onde nós passamos a maior parte dos nossos dias, em casa. Porque para Abraão, Deus chegou e falou, sai que eu vou fazer isso, isso, isso. Mas nem sempre Deus faz dessa maneira. Deus poderia ter chegado para Abraão e ter falado, olha Abraão, pega a sua parentela, pega a sua família e sai da casa do teu pai. Ponto. Sai da casa do teu pai e eu vou te mostrar para a terra onde você tem que ir. Ponto. E Abraão teria que fazer, se ele quisesse ver as coisas de Deus cumprindo. Então, às vezes, nós estamos olhando, buscando um final, mas Deus quer me levar para onde? Quando, na verdade, Deus só está mandando, olha, sai daí, vem para cá. Então, os nossos olhos, às vezes, estão focados em um lugar, uma direção que Deus não está falando para ir ainda. Mas Deus está falando aqui, ó, olha aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu entrei na Oi, na Telemar, na época era Telemar ainda, o meu pai falou, eu sou do século passado, né, do milênio passado. Então eu trabalhei na Telemar, mas já era no final da Telemar, né? Eu entrei como estagiário na Telemar e eu sabia que Deus estava me colocando ali. Para mim isso era notório. E hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza disso. Porque eu vinha de processos seletivos, de estágio, cansado já de tanto estágio. Eu tinha feito um processo seletivo para Telemar em junho, tinha feito prova, dinâmica de grupo, tinha passado, e os caras não chamavam. Aí em dezembro de 2003, eles me chamaram para fazer o processo de novo. Eu falei, cara, eu já fiz esse processo, tem que fazer de novo. Aí fui lá, eu fiz de novo prova, aí cheguei na dinâmica de grupo. 60 pessoas na dinâmica de grupo.
60 estudantes. Aí eu falei, cara, não acredito. Aí eu pensando, né? Pô, vou chegar lá, a dinâmica de grupo quase sempre é a mesma coisa. Então, o cara vai pedir para você se apresentar, eu vou pedir para você o primeiro logo, e depois eu vou embora, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui. 60 pessoas para se apresentar. Aí, pô, dito e feito. Chegamos lá na sala, né? Aquela muvucada, aquela cabeçada, ar-condicionado nenhum da vazão, né? Uma sala pequena, 60 cabeças junto. Aí, pô, vamos, quem quer se apresentar, não sei o que. Quando eu ia, um já foi mais esperto, foi na frente. Aí, o segundo lá, eu fui o segundo. Aí fui lá, me apresentei, falei o que eu tinha feito, onde tinha estudado, o que eu já tinha feito. Acabei, posso ir embora? Aí a mulher, não, tem que esperar. Mas não acredito. Mas, sabe, você já está por aqui já, de tanta entrevista, de tanta dinâmica de grupo. E aí eu fiquei lá e tal, aí teve uma outra parte da dinâmica que eu pude participar. No final das contas, me chamaram para uma outra entrevista, só que aí já na empresa, com o gerente que tinha ido na dinâmica, e eu e um garoto que estava na dinâmica, que é meu amigo até hoje, e nós dois fomos contratados. Em janeiro de 2004, eu comecei como estagiário lá na Oi. Então, eu tenho certeza que Deus me colocou ali. Porque, por mim, acho que eu mesmo não iria. E quando a gente estava... E lá no dia a dia, na Oi, agora Oi, a gente podia ver que como Deus faz as coisas. Né? Mostrando, o que eu tenho hoje, meu casamento, minha casa... Claro que Deus abençoa, muitos me abençoaram, mas é também porque eu trabalho na Oi, porque a Oi me ajudou a construir tudo que eu tenho. Então, Deus me colocou lá, eu tenho certeza disso hoje. Mas eu sabia o que Deus tinha para a minha vida. Aliás, eu sei o que Deus tem para a minha vida. Só que, para que o final se cumpra, a gente tem que caminhar etapas por etapas, passo a passo. Temos que seguir as etapas da vida. Então, minha primeira etapa foi entrar na Oi, entrar como estagiário, depois ser efetivado, depois ser promovido, etapa por etapa. Então, a gente tem que prestar atenção, porque para se chegar ao objetivo final, temos que cumprir todas as etapas. E Deus, às vezes, nos mostra etapas por etapas. O que temos que estar é com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus, para que a gente possa sempre estar ligado no direcionamento que Deus está nos dando. Então, o primeiro ponto, para que a gente possa avançar e deixar para trás tudo aquilo que nos impede de avançar, é enxergar e conhecer o direcionamento que Deus está nos dando. Sem isso, sem saber para onde nós estamos indo, é como cego em tiroteio, não é? É o que o ditado diz, né? Cego em tiroteio. É como estar andando em quarto escuro. Vai dar cabeçada na parede. A gente tem que saber para onde a gente está indo. Temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Entender o que Deus está falando. O que Ele está falando para você. E às vezes a gente não precisa ouvir a voz audível de Deus. Mas é algo que Deus vai falando no nosso coração. Às vezes a gente fica, mas eu não sei o que Deus quer para mim. Eu não sei o que Deus tem para mim. Deus está te colocando num lugar. Deus te colocou num trabalho. É porque Ele quer que você seja bênção, seja vaso, seja usado por Ele ali. Então o propósito que Deus tem para a sua vida está ligado no seu dia a dia. Está ligado no seu dia a dia, naquilo que você faz no dia a dia. Então às vezes, eu não sei o que Deus tem, não sei o que Deus quer para mim. Na verdade, Ele já está falando no seu coração. Ele já está falando no seu coração quando Ele fala, não faz mais isso. Larga essas amizades. Olha que interessante. Larga essas amizades. Larga essas companhias.
Ele está te fazendo o quê? Sair do lugar de onde você está para um lugar onde Ele quer te colocar. Comece a ouvir o que Deus está falando no seu coração. Gaste tempo buscando ouvir. Ore. Busque na palavra de Deus aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Deus tem algo especial. Deus tem algo para cada um. Eu estou falando algo especial. Não estou falando algo grande. Estou falando que você vai pregar em 180 países no mundo. Não estou falando isso. Eu estou falando, Deus tem algo especial para você. Porque a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. A melhor coisa é estar fazendo, cumprindo aquilo que Deus tem te separado para fazer. E aí a gente vê que Abraão, ele pega e sai da terra de onde ele estava, para que ele pudesse cumprir com aquilo que Deus estava prometendo para ele. Mas uma coisa que nos impede de que a gente cumpra essas coisas, para que a gente cumpra aquilo que Deus tem para nós, é o nosso comodismo e a nossa falta de motivação. Anota aí, comodismo e falta de motivação. Muitas vezes nós ficamos presos. E aí tem dois pontos importantes no comodismo e na falta de motivação. Uma é, o ser humano, vamos colocar assim, ele não gosta de mudança. Alguns gostam, né? Mas tem outros que não gostam de mudança. Gostam do lugarzinho onde eles estão, gostam do lugar onde eles conhecem tudo, sabem onde pisa, sabem onde é que está mexendo, onde estão as coisas, conhece todo o território, conhece as pessoas com quem lidar. Isso é comodismo. Isso é estar satisfeito com a posição onde está. E a gente pode ver isso tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional, ou ministerial, ou na nossa vida como um todo. Por quê? Uma pessoa acomodada, muitas vezes um solteiro que está acomodado, está satisfeito na casa dos pais. O cara vai ficar namorando o resto da vida. E não quer sair da casa dos pais. Até que os pais expulsem. Mas, se depender do cara, vai ficar lá, solteirão, 40 anos. Né? Por quê? Está acomodado, tem tudo. Tem tudo. E namora, aí a menina quer casar, aí o cara vai terminar, porque a menina ele não vai querer casar, porque está bem na casa do pai. Já fizeram até um filme sobre isso, né? Que os pais arrumam uma namorada pro cara, para a menina tentar tirar o cara de casa, mas não adianta muito. Então, as pessoas ficam acomodadas. Fica casado com a mãe. E a pessoa fica acomodada, não quer mudar. Ou então no trabalho, o cara já sabe todo o trabalho dele, já está acostumado, é referência às vezes. Precisa disso, procura fulano de tal. Mas o cara não cresce mais. Mas a pessoa fica acomodada ali. Não busca crescer, não busca se reposicionar. Não busca alcançar lugares maiores. Então a pessoa fica acomodada ali. Isso é comodismo. Isso é falta de motivação. A pessoa não se sente motivada a avançar. Não se sente motivada a alcançar novos desafios, novos objetivos. E isso é prejudicial. É prejudicial. É prejudicial para o ser humano. Preste atenção. Anote aí. A pessoa que fica parada no tempo, ela se torna obsoleta. Estou? A pessoa que fica parada no tempo, ela se torna obsoleta. E o que é obsoleto, ele perde valor no tempo. Então a pessoa que fica parada, ela perde valor no tempo. Então nós não podemos nos acostumar com o que está à nossa volta. A mudança, ela traz desconforto. Ela traz desconforto. Você vai coisas novas, coisas que você não tem total conhecimento, coisas diferentes para você. Então ela traz desconforto, mas ela te traz crescimento.
Se você ficar parado, você perde valor. O outro ponto que a gente tem que entender, às vezes, é ministerialmente, ou então aquilo que Deus tem falado para a gente, como a gente está falando de romper e avançar. Deus, às vezes, vamos ler lá em Êxodo, só para uma ilustração do que eu estou querendo dizer. Êxodo no capítulo 3. Do 1 até o 7. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse, agora me virarei para lá e verei esta maravilha. E por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E respondeu ele, eis-me aqui. E prosseguiu Deus, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor, com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Vamos ler até aí? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes nós ficamos presos nos próprios sinais de Deus. Às vezes nós ficamos acostumados e como é que eu posso falar? Satisfeitos, né? Apenas com os sinais de Deus. Moisés, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, quando ele viu a presença de Deus, quando ele viu o anjo do Senhor no meio da sarça. E ele foi até lá, e eu creio que deve ter sido uma experiência, né, que mudou a vida dele. Mas Moisés, ele poderia muito bem ter ficado parado no sinal, naquilo que Deus estava mostrando para ele. Ou às vezes quando Deus promove coisas maravilhosas no meio da igreja, e nós ficamos parados apenas olhando para a maravilha que Deus está fazendo. O que eu quero dizer é que isso são sinais. E um sinal indica uma direção, um lugar, a algo que está por vir. E creio eu que um sinal não é melhor do que o ponto final, o resultado daquilo que estamos buscando ou seguindo. Um sinal não é melhor do que isso. Moisés poderia ter ficado parado ali na presença de Deus, ali naquela sarça. Ou então, depois no monte, quando ele subia e ficava na presença do Senhor. Ele poderia nem ter descido com as tábuas da lei, né? Ele poderia ter ficado no monte. Afinal de contas, ele estava na presença do Senhor. Mas Deus tinha algo maior. Deus tinha algo maior. E Moisés desce porque tinha que continuar aquilo que Deus tinha. O comodismo nos faz ficar parados. A falta de incentivo, a falta de motivação nos faz ficar parados. Temos que buscar conquistar algo. O prêmio é maior. Prêmio é prêmio. É mais do que um sinal. Mais do que algo no meio do caminho.
mais do que algo no meio do caminho. Temos que continuar caminhando. Continuar caminhando para que a gente possa chegar no final e conquistar aquilo que Deus tem separado para nós. Continuar e conquistar aquilo que Deus tem separado. Se nós ficarmos parados nos sinais, naquilo que estamos apenas olhando e maravilhados, às vezes, com o que Deus está fazendo, com o que Deus está mostrando, se nós pararmos, nós podemos perder aquilo que Deus tem para a gente. Eu estava vendo outro dia um vídeo numa igreja lá na Califórnia. E no meio do louvor, isso aconteceu aqui, inclusive, aqui na igreja outro dia, quando o Cirilo veio. Caiu pó de ouro na igreja. Aqui aquele dia, ele até falou contigo, falou, as pessoas que vieram aqui na frente, o Cirilo estava falando, as pessoas estavam com ouro na mão. E lá na Califórnia, eu estava vendo um vídeo, o pessoal estava ministrando, o pessoal estava adorando ao Senhor, e de repente começou a cair chuva de ouro, pó de ouro, que as pessoas filmavam, e você viu o pó caindo, cara. As pessoas pegando assim, juntando. Pó de ouro, dente de ouro. Isso são sinais. Mas o que a gente não pode é parar e ficar buscando o Senhor. É claro que eu peço a Deus, poxa Senhor, que caia pó de ouro aqui, né? Para a gente ver as maravilhas do Senhor. Eu peço. Quando eu estou ministrando, Senhor, faz chover ouro, faz chover, ou então faz chover água mesmo aqui dentro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso são sinais. A gente não pode ficar esperando, Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, cai pó de ouro, cai chuva aqui dentro, e ficar satisfeito com isso. Entende? Os sinais do Senhor são sinais que mostram a maravilha de Deus, aquilo que Ele pode fazer. Mas nós não podemos ficar satisfeitos com isso. Nós temos que querer mais do Senhor. Nós temos que querer avançar. Nós não podemos ficar presos e parados olhando para o pó de ouro caindo. Porque o pó de ouro vai cair e vai parar de cair. Mas a igreja tem que continuar marchando para o lugar de onde vem o pó de ouro. Isso é comodismo. Se a gente para e fica impressionado com o sinal, ou com aquilo que Deus fez no passado, e fica querendo que Deus repita aquilo que Deus fez no passado, a gente vai ficar parado no lugar. A gente tem que buscar as coisas novas que Deus está para fazer. As coisas novas que Deus está para derramar na igreja e na nossa vida. Eu creio que Deus tem algo especial para a vida de cada um. E não importa, eu vou repetir, né? Estou repetindo. Não importa onde você esteja, o cumprir o querer de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de orar por alguém? Vai me dizer que não é bom orar por uma pessoa. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de chegar e orar por uma pessoa e a pessoa ser curada? Vai me dizer que não é bom ser usado pelo Senhor. Engraçado que quando a gente pede, quem aqui já orou por uma pessoa? Levanta a mão. A maioria levantou. Quem aqui já orou por uma pessoa e a pessoa foi curada? Pouca gente levantou a mão. Pouca gente levantou a mão. Mas Deus quer que isso seja sobre a igreja. Quer que isso seja sobre a igreja. E a melhor coisa que tem é a gente poder cumprir aquilo que Deus nos manda fazer. Aquilo que Jesus fala lá em Mateus: ide por todo mundo, pregai o evangelho, expulsai demônios, curai os enfermos, anunciai o reino do Senhor. Isso ele está falando para toda a igreja. Para nós, o mesmo poder que tinha naquela época está presente hoje. Amém? Comodismo, falta de motivação, isso pode fazer com que a gente fique parado no tempo e que a gente perca aquilo que Deus tem para nós. Querido, não se acomode. Se você está se sentindo acomodado, se você acha, eu já estou bem aqui onde eu estou, não preciso virar um gerente,
já estou bem onde eu estou trabalhando na equipe de louvor, já sou da recepção, trabalho nos homens. Não se acomode. Engraçado que quando eu estava pensando no comodismo, eu pensei até na gente aqui na equipe de louvor. Às vezes a gente está com 10 anos de equipe de louvor. Fica acomodado. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes não faz mais nada na igreja. Ah, eu já sou da equipe de louvor. Estou há 10 anos na equipe de louvor e não faço mais nada. Isso é comodismo. Isso é comodismo, porque Deus quer nos levar a lugares mais altos. Já estou na recepção, ou já estou no trânsito há 15 anos. Querido, Deus quer te levar a lugares mais altos. A lugares mais altos. A romper e avançar. Coisas que nós nunca vimos na vida, que nós nunca fizemos na vida, que nunca imaginamos que iríamos fazer na vida. É para esses lugares que Deus quer nos levar. Para esses lugares. E as incertezas. Confiança. Esse é um terceiro ponto que nos impede, às vezes, de caminhar, de avançar. As incertezas da vida, as incertezas que eu tenho do que vai acontecer se eu chegar e descer esse degrau, e descer o outro, a que isso me leva? E nós temos incertezas, temos os medos de não saber para onde nós estamos indo. Por isso que às vezes nós nos acomodamos. Porque eu não sei para onde eu vou. Não sei se eu me mexer aqui, o que vai acontecer. E pode ser que aconteça uma coisa boa, né? Ou pode ser que aconteça uma coisa ruim. E as pessoas têm medo de se arriscar e que a coisa ruim aconteça. Mas o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou dizendo para todos vocês é que Deus tem algo especial para cada um. Então, se você tem medo de arriscar por causa da coisa ruim, você está perdendo a coisa boa que Deus tem para você. Lá na Oi, a gente tem passado, esse ano na Oi, 2012 e 2013, não, estou falando de 2 anos, né? Porque 2012 foi um ano que a gente trabalhou muito. E a Oi bateu algumas metas e tal. Todo mundo esperava bônus, né? A PL, todo mundo achava que ia ganhar muito dinheiro, né? No final do ano. Quando, na verdade, no final do ano, a Oi teve algumas movimentações financeiras que levou o resultado não tão favorável quanto haviam prometido. Isso aconteceu o quê? O que era esperado não se cumpriu. Não que tenha sido ruim, não. Não que o bônus que os funcionários receberam, não é que ele tenha sido ruim, não. Na verdade, foi o maior de toda a história. Desde quando eu estou lá na Oi, nunca pagaram um bônus tão alto quanto pagaram no ano passado. A gente recebeu esse ano, né? Mas prometeram mais. Ou seja, tinham prometido mais, a espera era que fossem receber mais ainda. Mesmo assim, o pessoal não ficou satisfeito. Mesmo recebendo um bônus, sendo ele o maior de todos os tempos. E essa instabilidade na empresa, ela gerou muitas movimentações e eu não sei se vocês acompanharam no noticiário, não sei se vocês viram, mas caiu o presidente da Oi. Está havendo uma movimentação nos acionistas da empresa. Tem um presidente novo que veio de Portugal, que é uma das parceiras da Oi, que vai ser o presidente da Oi agora. Aí se falam de corte de pessoal. Já começaram a cortar, já cortaram no início do ano, cortaram uma parte, e estão falando que vão cortar mais. E a empresa não fala nada para a empresa, não, que isso. Mas o próprio noticiário informa, fala isso. E então há esse clima de incerteza. E essa incerteza traz tanta insegurança para as pessoas, que as pessoas não conseguem trabalhar direito. E eu estou falando isso porque essa semana eu estava lá na Oi, lá no trabalho, e eu estava podendo compartilhar isso com o meu chefe,
com o pessoal da minha equipe, porque sempre que eu falava, olha, eu tenho certeza que Deus me colocou aqui. Para me tirar daqui, não vai ser homem que vai me tirar daqui. Só se Deus permitir, só se Deus quiser que eu saia daqui. Então, aí porque o pessoal fica olhando, Felipe, por que você fica tão calmo? Parece que nada está acontecendo. Porque eu sei o que Deus tem para a minha vida. Porque a minha vida não depende do humor de um acionista ou não. Mas as pessoas ficam com medo, incertas, por causa das circunstâncias da vida, porque elas não têm em quem se basear, em quem confiar. Elas não conhecem e não conseguem reconhecer um Deus vivo que está olhando por nós, que está cuidando de nós a cada instante, que nos livra do mal, que nos livra da bala perdida, que nos livra do assaltante. Eles não conhecem, não conseguem ver. E eu pude compartilhar isso essa semana. Compartilhei com o meu chefe, olha, eu só saio daqui se Deus quiser que eu saia. Eu falei para a menina estava chorando, triste. Ela senta do meu lado. Ela estava triste porque ela tentou se mover, né, se mudar de área. Aí falou que a entrevista foi muito ruim. Então ela estava triste, chorando. Aí comecei, e a menina espírita. E aí eu comecei a falar da palavra de Deus para ela, mostrando para ela, olha, Jesus fala o seguinte: chega, vinde a mim, todos vós estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E eu peguei a Bíblia e comecei a mostrar para ela. Eu acho que foi pior, porque a mulher começou a chorar mais ainda. Aí todo mundo olhando, porque a gente estava no meio da sala, é um salão maior que esse aqui, né, cheio de gente. Aí ela sentada do meu lado, chorando a beça. Aí eu comecei a ler a palavra de Deus, mostrando para ela, olha, aí Jesus falando, meu fardo é leve, meu jugo é suave. E eu comecei a falar com ela, e ela chorando mais ainda. Eu falei, calma. Porque eu estou falando assim, confia em Deus, busca o Senhor. E aí eu falei para ela, não estou falando de religião, não estou falando, não vai na minha igreja. Porque a primeira coisa que eles falam, né, mas eu não sei o que, eu não estou falando da minha igreja. Eu estou falando, busca a Deus. Ela, mas é tudo a mesma coisa, eu sei que, olha, não. Aí abre outra coisa, mostra que não, Deus, não sei, porque Deus amou seu filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o lugar que Deus me colocou ali. É o lugar que Deus me colocou até sexta-feira que vem. Até sexta-feira, que é meu último dia na Oi. Mas é o lugar que Deus me colocou. E a gente tem que fazer as pessoas reconhecerem esse Deus. Porque eles ficam perdidos no mundo, sem saber para onde ir. Mas Deus tem um plano para a vida deles. Deus quer que eles reconheçam a Ele como o Pai. Deus quer falar para eles a mesma coisa que Ele quer falar para nós. Você é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E aí eu lendo a Bíblia lá para a menina, e aí chega o que ele está fazendo? O que você está fazendo aí? Não sei o quê. Não, cara, calma aí. Estou lendo a palavra de Deus aqui. E no meio do corredor ali, todo mundo, cheio de gente. Posso orar por você? Pode. E a gente ora, mano. Aí eu até falei isso outro dia. Nem lembro quem está falando. Acho que foi até a Monique. Aí, mas tu não ficou com medo dela cair endemoniada lá, não? Eu falei, eu pensei até que podia acontecer, cara. Mas eu falei, em nome de Jesus, traga paz, tudo aquilo que traz medo sai, em nome de Jesus. Meu irmão, se fosse manifestar alguma coisa ali ia ter dois trabalhos, de manifestar e de sair, né? Eu não estou preocupado com o que o diabo acha, o que o diabo pensa, o que o diabo quer. Eu não quero nem saber o que ele quer, o que ele pensa. Eu quero saber o que Deus pensa. Eu quero saber o que Deus quer. Porque isso, no final das contas, é o que interessa para a gente. Isso é o que interessa para mim e para você, meu irmão. Não interessa que se eu descer daqui, eu posso
descer e sair andando, eu posso me escorregar, cair, tomar um tombo, todo mundo ficar rindo. Não me interessa isso, o que me interessa é a coisa boa. A coisa ruim eu não quero nem saber. Amém? É claro que a gente tem que ter ciência das coisas. Mas a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança, o nosso porvir vem do Senhor. Então, Deus é Pai. Ele não é padrasto para que negue. Não é? Não é isso que a palavra de Deus fala, para que negue algo para o seu filho. Qual pai que nega algo para o seu filho? Não é? Eu estava dando banho no Pedro ontem. Para vocês verem, eu dou banho, dou comida, troco fralda, acordo de madrugada. Não é? Minha mulher está aqui que não me deixa mentir, não é? Ontem saiu, foi para chá, a semana passada foi para a clínica das mulheres. Quem é que ficou com o garoto fui eu. Fui eu. Cuidei. Né? O Andrezinho viu, não foi, André? Hã? O avô veio na clínica. Não veio não, né? Nem no final. O avô ficou com o tio. Ficou com o tio tendo, sei lá, filme da praia. Mas o avô cuida também. Quando precisa ficar, fica, né? O avô e a avó levam para passear, dão um refresco também. Traz skate, quando a gente fala, não compra skate, aí compra o skate pro garoto. Aí depois não aguenta ficar 5 minutos segurando ele. Fala, não, vai deixar o skate aí. Não vou levar lá para casa não, que eu não vou ficar segurando. Mas, estava falando, então estava falando que eu estava dando banho no Pedro ontem. E aí, poxa, qual pai que nega alguma coisa para o seu filho? Não tem como. Tive que deixar ele brincando, ficar aí brincando, filho, no chuveiro. O skate eu nego porque ele não sabe pedir ainda. Papai, me dá o skate. Dia que ele aprender. Mas quando ele fica apontando o skate ali embaixo, ali eu boto ele no skate, empurro ele. Vai, filho, se segura. Tem que comprar agora, pastora, mãe. Compra agora para o seu neto capacete, cotoveleira e joelheira, tá? Mas qual pai que nega algo para o seu filho? Qual pai que nega algo para o seu filho? É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que quando um pai pede para o seu filho, filho, pula daí. E o filho pula, porque o filho confia no pai dele. Esse é o Deus a quem a gente serve. Porque ele nos manda, vem filho, pula. Pula nos braços do teu pai. Filho meu, chegou a hora de brilhar, você nasce pra mim. E Deus fala pra gente, vem filho, pula. Pula, se salta nos braços do pai. Essa é a confiança que a gente tem que ter. Deixar as incertezas para trás. Quem é que já viu Indiana Jones? Já viram Indiana Jones, né? Século passado, né? Aqueles do milênio passado. Já viram Indiana Jones? Priscila já viu Indiana Jones? Priscila? Diogo botou para... Não viu? Botou para ver, né? Diogo outro dia teve que passar um monte de filme. Top Gun. Que nunca tinham visto. Nunca tinham visto. Como é que nunca viram Top Gun? Mas no Indiana Jones tem um filme. Tem uma parte no filme que ele tem que chegar do outro lado do abismo. Não é? Ele tem que chegar do outro lado do abismo. Ele sabia para onde ele tinha que ir. Ele sabia para onde ele tinha que ir. Só que ele não sabia como. E teve um momento que ele teve que ter fé. Que ele teve que ter fé naquele livro que o pai dele estava lendo para ele, que o cálice do Senhor, e era o cálice mesmo que ele estava procurando, estava do outro lado. E o que ele estava lendo dizia, lança o teu pé. E ele estava na beira de um abismo. E aí o cara maluco, do jeito que ele é, ele foi lá e pum, lançou o pé. E tinha uma ponte que aos olhos humanos era invisível. Mas é isso que Deus fala para nós. Se você quer romper e avançar, se você quer chegar a lugares jamais trilhados antes, dê o primeiro passo.
Dê o primeiro passo. E o primeiro passo, às vezes, é na incerteza, sair da incerteza, sair do comodismo. Pisar onde você não está vendo um caminho. Não está vendo um caminho. Mas Deus manda para você, sai, vem, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Porque a recompensa está logo ali. Pode não estar no segundo passo, pode não estar no terceiro passo, mas vai estar no final da sua caminhada. Engraçado que eu tinha lido um texto em Atos no capítulo 7, que fala de Estevão, né? Estevão começa... É 7 mesmo, né? Estevão começa a falar daquilo que Deus prometeu para Abraão. Aquilo que nós lemos. Sai da tua terra, sai da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E Deus promete para Abraão, olha, em ti serão benditas todas as famílias. Você será pai de nações. Você vai morar na terra que eu te mostrarei, que era a terra prometida. Abraão viu essas coisas se cumprirem? Não viu. Ele não viu. Mas ele caminhou. Ele saiu de onde ele estava. Ele caminhou. Aquilo que ele tinha que fazer, ele fez. Porque a terra prometida só foi conquistada com Josué. Josué. Só foi se cumprir em gerações à frente. Mas se Abraão não sai, a promessa de Deus não tinha chegado na família dele. Cada um tem um propósito. Você não vai ser pregador lá no Japão ou na China. Não é isso que eu estou falando. Mas que o propósito de Deus se cumpra. A gente tem que caminhar. O mais importante, mais do que bênçãos materiais, mais do que bênçãos que acontecem na nossa vida, quando nós estamos na vontade, no caminho, no centro da vontade de Deus, porque as bênçãos do Senhor vêm sobre a igreja, quando nós estamos caminhando de acordo com a vontade de Deus, as bênçãos do Senhor nos alcançam. Mas mais importante do que isso, é você estar no caminho do Senhor, fazendo a vontade dEle. Fazendo com que o sacrifício de Jesus lá naquela cruz tenha valido a pena. Mostrando para o Pai que Ele pode se alegrar contigo, porque Ele reconhece o sacrifício que foi feito. E que nada que a gente faça vai pagar o sacrifício que a gente fez. O sacrifício que foi feito naquela cruz. Mas que nós fazemos valer o preço que foi pago. Nós temos que fazer valer o preço que foi pago naquela cruz. E isso é o mais importante. Faça valer o preço que foi pago naquela cruz. Avance, rompa. Confie no Senhor. E você vai ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? O ano de 2013 tem sido um ano de avançar na minha vida, na vida da minha casa. Como eu falei para vocês, e muitos já sabem, sexta-feira agora é meu último dia na Oi. Sexta-feira é meu último dia na Oi. Eu estou me desligando da empresa porque eu, Michele e Pedro estamos indo para uma nova etapa da nossa vida. Em agosto agora a gente está indo morar nos Estados Unidos. Rápido, não é nada. A gente vai passar 9 meses lá. Vou estar me capacitando, estar estudando, me preparando mais para fazer a vontade de Deus. A gente vai estar lá na Christ for the Nations Institute, em Dallas, no Texas, para estar estudando e buscando aquilo que Deus tem para nós.
é um ano de romper e avançar. Eu quero fazer com que o sacrifício que foi pago naquela cruz não tenha sido em vão. Não é porque a gente vai para a terra distante, nem nada disso, porque isso daí passa, isso é rápido. 9 meses voam. Em maio a gente está de volta. Vocês não vão nem perceber. Quando vocês verem, a gente já voltou. Mas é um passo. É o primeiro passo que a gente dá. Aquilo que nos deixa acomodados. Aquilo que a gente já confiava, já conhecia. Não pode nos prender para algo maior que Deus tem para nós. Amém? Eu não vou nem falar que a gente está indo para um lugar onde nós seremos estrangeiros, independente do que eu tenha, dos títulos que eu tenha, do que eu já tenho feito. Lá eu sou estrangeiro, lá eu não sou daquele lugar. Independente de que lá tem furacão, tá, Michele? Lá tem furacão. Setembro é o mês de furacão, tá? Depois vai ter que aprender como é que faz. Quando vem o furacão, tu tem que ir sentido contrário, corre, se esconde. Não adianta, procura abrigo. Isso daí a gente vai ter que aprender. Mas é fácil. Morre muito mais gente em enchente do que com furacão, tá? Neve, clima diferente, língua diferente. Mas estamos caminhando em cima de uma promessa. Não é da noite para o dia, nem por vontade. Vamos morar, vamos para os Estados Unidos, que legal. Não é isso. É a oração, ouvir e entender o que Deus está mostrando, o direcionamento que Deus está dando. É largar a tua zona de conforto para um lugar onde você não conhece, para um lugar onde Deus está te levando. Então não é da noite para o dia, não foi decisão isolada que a gente tomou. 3 coisas eu pedi ao Senhor para confirmar isso. 3 coisas eu pedi. A primeira era que a Michele, minha esposa, aceitasse ir, né? Porque eu não vou sozinho, tenho que ir com a minha família. Então por muito tempo ela não quis ir. Por muito tempo ela não quis ir. Porque eu estou te falando, gente, não é de 1 mês, 2 meses, de 6 meses, nem de 1 ano para cá. Coisa que Deus já vem falando há mais de 1 ano para cá. Então, o primeiro passo foi a Michele aceitar. E a Michele um dia falou, se tiver que ir, se você quiser ir, a gente vai. Então esse foi o primeiro passo. Ela querer, ela entender e ir junto. E um dia nas 72 horas, está vendo a importância das 72 horas de louvor e adoração? E um dia nas 72 horas de louvor e adoração, que a gente estava aqui na igreja, eu cheguei para ministrar, o pessoal estava ministrando, eu nem fui ministrar. Eu fiquei sentadinho, adorando ao Senhor. Estava com isso no coração. E eu me ajoelhei e coloquei diante do Senhor. Pai, eu tenho conta para pagar, eu tenho mulher, filho, plano de saúde, eu tenho minhas despesas do dia a dia, tenho isso, tenho aquilo, outro. Fui botando para o Senhor, olha Deus, eu tenho tudo isso aqui. Antes de mostrar para a igreja, para os meus pais ou para qualquer outro, as despesas que eu tenho, eu mostrei para o Senhor. Falei, Senhor, eu tenho isso aqui. Se o Senhor quiser que eu largue tudo e vá, eu vou. Não tem problema, mas eu tenho isso aqui. São compromissos do homem. Orei assim, orei. Falei, Senhor, amém. Em nome de Jesus, amém. Aí, e Deus fala nas 72 horas, então eu acho que Ele fala mais rápido. Porque em menos de 5 minutos,
A irmã Adeli, eu não sei nem se ela sabe disso, ela se lembra, porque eu nunca falei isso com ela. Mas ela levantou, eu estava sentado ali numa daquelas cadeiras, e ela sentou do meu lado, começou a orar, do meu lado, orar, não me falou nada assim. Aí ela só me falou quando ela levantou, ela nem levantou, ela parou de orar, ela virou para mim e falou assim: olha, Felipe, guerreiro, Deus está falando que você é um guerreiro. Amém, amém, sou guerreiro, não desisto nunca. Amém. Ela levantou e voltou. Ela levantou e voltou. E aí ela falou: Felipe. Obrigado. Ela levantou e voltou e falou: Felipe, Deus não vai deixar faltar nada. Eu confesso para vocês que eu não queria estar chorando, porque não é por emoção, não é por emoção. Devo ter puxado a minha mãe, sei lá. Mas o que eu quero dizer, Deus chegou para mim e fala: olha, eu não vou deixar faltar nada. Sabe? Eu não sou de expor minha vida assim, o que Deus costuma fazer, eu falar. Eu só estou expondo. É para que você veja que Deus é um Deus vivo. Ele escuta as nossas orações. Sinceramente, eu não sei como que vai ser, nem o que está por vir. Mas Deus falou: eu não vou deixar faltar nada. Eu pude falar isso para o meu chefe essa semana. Falar: Alan, se eu estou saindo, dá oi. É porque Deus me colocou e hoje Ele está me tirando para me levar a lugares mais altos. Eu não sei se quando eu voltar, eu vou voltar a trabalhar na Oi, eu vou voltar a trabalhar, não sei o que vai ser. Mas Ele nos chama, assim como Ele me chama, Ele chama cada um, dá o primeiro passo, rompa e avance. Não é que você vá morar comigo em Dallas, não é que você vá morar em outro lugar, mas é porque você tem que sair da tua zona de conforto para que você conquiste, para que você avance, para que você cumpra aquilo que Deus tem para a sua vida. E a mesma palavra que Deus tem dado a mim, Ele dá para você. Ele dá para você, nada vai te faltar. Nada. Porque Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que traz a paz, Ele é o Deus consolador, Ele é o Deus da sabedoria, Ele é o Deus da graça, Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que abraça, Ele é o Deus que te carrega no colo. Pessoal, eu vou, em maio a gente está de volta para compartilhar a grandeza, as bênçãos que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas antes eu queria que você ficasse de pé. Três pontos que nós vimos aqui nessa manhã. Direcionamento de Deus. Para onde Deus está nos levando? Para onde Deus está nos guiando? Segundo ponto,
comodismo, zona de conforto, falta de motivação. Onde nós estamos? O que tem nos impedido de caminhar? Terceiro ponto, as incertezas da vida, as incertezas das decisões que tomamos. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se você não consegue ouvir ou enxergar aquilo que Deus tem para você. Não sei se você consegue ouvir ou enxergar para onde Deus está te mandando. Não sei se você está com dificuldade de largar o lugar onde você está hoje, a zona de conforto que você tem, no trabalho, em casa, o pecado, aquilo que tem te prendido, te aprisionado, e tem te prendido, não tem deixado você caminhar, não tem deixado você experimentar o que Deus tem de melhor para a sua vida, não tem te privado de experimentar o amor do Senhor. O centro da vontade de Deus. E para você que está com medo da decisão que tem que tomar, daquilo que você tem que fazer, do próximo passo que você tem que dar, e a incerteza aflige o seu coração, a incerteza não deixa com que você dê esse passo. Enquanto a gente estiver cantando essa canção, eu quero te convidar a vir aqui à frente, para que a gente possa orar juntos, pedindo para que Deus possa operar e transformar o nosso medo, nossas incertezas, transformar isso em algo que nos deixe caminhar, avançar, rompendo. Ela diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Se eu posso te servir, aqui estou. Em tuas mãos, meu Senhor, como barro sou, para que me faças a tua imagem. Toma-me, eu farei, te obedecerei, sem reservas nem condições, eu te servirei, eu farei, te obedecerei, sem reservas nem condições, eu te servirei. Se a minha vida te serve, se a minha vida te serve, a entrego a ti, e me rendo aos teus pés, Senhor Jesus. Te entrego meu ser e meu coração. Não há sentido em viver se não for para ti. Eu farei, te obedecerei, sem reservas nem condições, eu te servirei. Eu farei, te obedecerei, sem reservas nem condições, eu te servirei.
Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, estamos aqui nessa manhã porque nós queremos, Senhor, prosseguir para o alvo que o Senhor tem estipulado e colocado na nossa frente, Senhor. E Deus, eu te peço, Pai, para que o Senhor esteja tocando a vida de cada um aqui, Senhor, e mostrando, Senhor, aqueles que não conseguem enxergar esse alvo, que eles possam ver, que todas as escamas dos olhos caiam em nome de Jesus, que tudo aquilo que tampa os ouvidos caia em nome de Jesus, e que a gente possa, Pai, ouvir e enxergar aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um aqui, Senhor. Mostra, Senhor, sobre cada um aqui os teus planos, as tuas vontades, os teus quereres, Pai, que nada se passou, que aquilo que estava morto, o Senhor traga vida, que aquilo que estava enterrado, Pai, que o Senhor traga à tona, que as promessas, que as palavras que foram faladas, elas ganhem vida, que o Senhor traz vida, Senhor, que o Senhor faz do que estava morto e traz a vida, Senhor. E Deus, eu te peço, Senhor, esteja mostrando a cada um aqui, aqueles que estavam desesperançados, que achavam que estavam sem rumo, que achavam que aquilo que havia sido prometido tinha passado, que acham que não é mais o seu tempo, que acham que não é mais a sua geração, que acham que não é mais a sua vontade, que não é mais com eles. Senhor, mostre para eles que isso é vivo, que isso é real, que o Senhor tem um plano para cada um, e que não se passou, que não morreu e que não se frustrou, porque a tua palavra, as tuas promessas, elas não se frustram. A tua palavra não volta vazia. Tira-nos, Senhor, da zona de conforto. Livra-nos, Senhor, daquilo que nos prende, das amarras, dos aguilhões, daquilo que nos deixa parados, Senhor, que tem nos parado, que não tem nos deixado prosseguir. Senhor, mostra, Pai, que Tu estás nos pegando pelas mãos, Senhor, que o Senhor está nos guiando, Senhor, que é o Senhor que está nos puxando, é o Senhor que está nos trazendo pela mão, que apesar do caminho, apesar das decisões, apesar das incertezas, Senhor, as incertezas que as nossas decisões trazem, Pai, apesar de tudo isso, Tu és um Deus que está vivo, que está presente, que é o Senhor que nos carrega no colo, que é o Senhor que nos pega em seus braços, que não são as nossas pernas, que não são as nossas vontades, que não são os nossos braços, que nada que nós fizermos será maior daquilo que o Senhor pode fazer. Senhor, eu coloco a vida de cada um aqui, Pai, diante de Ti, Senhor. E, Pai, eu te peço que os Senhores possam estar derramando sobre a vida de cada um aqui um calor, um abraço, que as pessoas possam se sentir abraçadas por Ti, Senhor, que as pessoas possam reconhecer que é o Senhor que está pegando elas pelas mãos, que elas possam sentir isso, Senhor. Tira, Senhor, toda dúvida. Mostre, Pai, mostra-nos, Senhor, que é o Senhor que está nos sustentando até aqui. É o Senhor que tem suprido as nossas necessidades e que não vai deixar faltar, Senhor. Não vai deixar faltar, Senhor. Libera a cura sobre a Tua igreja, Senhor. Tira todo o medo. Aqueles que estão com dores no braço, no pulso, dores na cabeça, dor no cotovelo, que saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dor na lombar, dor nas costas, que saiam em nome de Jesus, que seja curado em nome de Jesus, e que você possa ver
que Ele é o Deus vivo, que Ele é o Deus que está presente, é o Deus que te ama, é o Deus que quer lutar as tuas lutas, que quer vencer, que quer batalhar as tuas batalhas. Mostra-nos, Senhor, revela a tua igreja quem tu és, Senhor. Revela, Senhor, e mostra-nos, Senhor, quem tu és. Mostra-nos quem tu és, Senhor. Te pedimos, Senhor, pelos aqueles pedidos que estão na salva de oração, Senhor. Nós não sabemos, mas tu sabes as necessidades, Senhor. Envia os teus anjos, Senhor, teus anjos ministradores, Senhor. E Pai, que esses pedidos cheguem como incenso suave a ti, Senhor. Toma, Senhor, o coração de cada um aqui, Senhor. Coração às vezes quebrantado e amargurado, Senhor. Dá-nos um coração novo, um coração igual ao teu, Senhor. E que possamos, Senhor, testemunhar e mostrar ao mundo que valeu a pena. O sacrifício feito naquela cruz não foi em vão. Mas aqui nessa manhã tem uma igreja que mostra isso, Pai, que demonstra isso e que quer viver isso, Pai. Quer viver o teu amor por nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo que tu tens feito, pelo que fizeste e pelo que vai fazer. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória. Amém. Amém. Você foi abençoado nesta manhã? Amém. Eu fui abençoado. Nós vamos terminar o culto desta manhã. Não é o culto de despedida do Felipe nem da Michele. Ainda haverá um momento que nós vamos orar por eles. Mas nós louvamos a Deus pela vida de Felipe, pela mensagem, pelo desafio que ele nos traz. E Deus nos traz, com certeza que ele e Michele vão enfrentar também, juntamente com Pedro. Felipe vai à porta, juntamente com o pastor Marcelo, despedir a congregação. Levante as suas mãos para os céus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre o mensageiro desta manhã, sobre a sua esposa e seu filho, sobre todos nós que aqui estamos, sobre esta igreja e sobre Israel de Deus espalhado pela terra. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus.